Shalom, meus irmãos, você conectado em mais esta live especial. Hoje é Shabat, é um dia de adoração ao Criador e estamos juntos mais uma vez para transmitir a verdade que liberta. Ok? Vamos ver se nosso áudio está ok aqui, vamos ver se está tudo certinho para dar continuidade a mais essa live. Ok? Você que está se conectando, compartilhe o vídeo, faça valer a oportunidade de compartilharmos a verdade. Ok? Vamos orar. Yahweh, nosso eterno Criador dos céus e da terra, vamos, nesse momento, Pai, falar de coisas solenes. E para tanto precisamos da Tua ajuda, do Teu Espírito Santo para nos convencer de toda a verdade. Livra-nos do mal, do engano, e restaura em nós o Teu reino. Em nome de Yahushua HaMashiach te pedimos. Amém. Queridos, nós vamos falar hoje sobre religiões evangélicas e cristãs que a maçonaria criou. Sim. Infelizmente, nós temos que admitir que existe muita infiltração, existe muita contaminação do oculto dentro das religiões cristãs, ou possa você chamar evangélicas. E a pedidos de nossos inscritos e nossos ouvintes, né, que assistiram o último vídeo sobre o ritual Illuminati mundial, e quando eu citei a parte que a maçonaria criou muitas religiões, muitas pessoas ficaram atordoadas e disseram, por favor, faça um vídeo sobre isso. Nos explique melhor. E aqui estou eu para atender o pedido das pessoas, né, e mostrar como as religiões estão contaminadas com o ocultismo. Então vamos lá. Bom, primeiramente, são mais de 3.000 denominações religiosas e cada dia surgem mais. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: o Criador nunca instituiu religião alguma. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. 1 João 2,7. Então, a única religião que a Bíblia cita é aquela antiga do princípio, que ouvimos do princípio, que está nas Escrituras. Onde é basicamente você acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É visitar órfão, viúva e os aflitos nas suas necessidades e se mantém incontaminado do mundo. Então, se o Eterno ele não criou religiões, quem foi que criou? É uma pergunta plausível. O Eterno não concedeu sua verdade a apenas um indivíduo. E isso derruba todos os paladinos que se colocam como detentores, donos da verdade. 2 Pedro 1,20, guarde bem essa escritura. O Eterno não concedeu sua verdade a apenas um indivíduo. Está escrito, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então é impossível que Edir Macedo seja o iluminado. É impossível que Charles Russell tenha toda a revelação. É impossível que Ellen White seja a única profetisa do fim dos tempos. É impossível que Valdemiro Santiago, o Joseph Smith, enfim, todos esses gringos aí, nacionais que inventaram religiões. É impossível que eles estejam falando a verdade. Eles estão mentindo. E nós vamos mostrar hoje por quê. Que as origens dessas religiões estão ligadas ao ocultismo, à maçonaria, aos Illuminati. Então, se o Criador não instituiu denominação alguma, quem as criou? Testemunhas de Jeová foi criada por Charles Russell, último grau da maçonaria. O mormonismo foi uma religião criada por Joseph Smith, também último grau da maçonaria. Nova Era e Teosofia, a grande contribuinte para a maçonaria, professora de Hitler, Helena Blavatsky, do livro Isis Sem Véu. Os batistas no Sul foram fundados pelo maçom William Buck Bagby.
Na atualidade, o maçom Bispo Macedo, fundador da Igreja Universal, o maçom Valdomiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, e Silas Malafaia, influente maçom pentecostal, e, lógico, a origem maçônica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós vamos mostrar tudo isso. Lá do comecinho ainda dos apóstolos, como ocorreu essa contaminação, inclusive dentro da Igreja Católica. Preste muita atenção, é muito sério o que vamos revelar aqui. Temos a fonte, o livro se chama Scarlet and the Beast, de John Daniel. Confirma esse controle das religiões pelas sociedades secretas. Então vamos lá. Bom, queridos, para começo de tudo, nós sabemos que o Messias tinha 12 apóstolos, um era o traidor e foi substituído. Porém, depois que morreram os apóstolos, homens perversos surgiram e deturparam o evangelho puro do nosso Salvador. Um deles foi Inácio de Antioquia, um tal bispo de Antioquia da Síria entre o ano 68 e 100, ou 107. Ele era discípulo do apóstolo João, também conheceu Paulo e foi sucessor de Pedro na igreja em Antioquia. Segundo Eusébio de Cesareia, Inácio foi o terceiro bispo de Antioquia da Síria e segundo, Orígenes teria sido o segundo bispo da cidade. O tal chamado Santo, Santo Inácio, foi detido pelas autoridades e transportado para Roma, onde foi condenado à morte no Coliseu, martirizado por leões. Ele foi um pai da igreja e foi mártir. Então, ele deveria ser autêntico. Não, não é bem assim. Muitos dos chamados pais da igreja eram homens gananciosos e tinham segundas intenções para assumir o rebanho. E uma das desgraças que o tal Inácio de Antioquia fez foi desvincular as congregações do povo, dos discípulos, dos talmidim hebreus, ou judeus, digamos assim. Ele desassociou totalmente o povo dessas congregações das suas origens originais. Ele defendia a autoridade da igreja. Ele foi o primeiro a escrever a frase Igreja Católica. Então, Inácio de Antioquia foi o fundador da Igreja Católica, na verdade. E é interessante que Eusébio de Cesareia cita ele, Inácio foi o terceiro bispo de Antioquia, da Síria. Ele foi detido pelas autoridades, defendendo a autoridade da igreja. Ele foi o primeiro a escrever a frase Igreja Católica, que é usada até os dias de hoje. Então, quem criou a Igreja Católica, na verdade, foi o Inácio de Antioquia. Agora nós vamos entender quem era Inácio de Antioquia. Onde é Antioquia? Antioquia hoje é Turquia, certo? E ele escreveu 7 cartas, as chamadas Epístolas de Inácio, preservadas no Codex Hierossolimitanus. Ele escreveu Epístola a Policarpo de Esmirna, Epístola aos Efésios, Epístola aos Esmirniotas, Epístola aos Filadelfos, Epístola aos Magnésios, Epístola aos Romanos, Epístola aos Tralhos. Ele foi o homem que começou a substituir a autoridade apostólica dentro da igreja chamada católica, que ele batizou de católica. Muitos se enganam em pensar que Constantino foi o principal responsável pela corrupção e gentilização do cristianismo. Apesar de Constantino ter certamente acrescentado e consolidado a apostasia do cristianismo primitivo, ele não foi o primeiro. Foi na realidade Inácio de Antioquia que se rebelou contra o Concílio de Jerusalém, usurpou sua autoridade, segregou-se do judaísmo, declarou que a Torá havia sido abolida e substituiu o Shabat do 7º dia pela adoração no domingo e fundou uma nova religião não judaica, a qual ele chamou de cristianismo. Paulo havia alertado que após a sua morte entrariam lobos devoradores que não poupariam o rebanho. Ele disse, cuidai, pois, de suas almas e todo o rebanho sobre o qual a Ruach HaKodesh vos constituiu supervisores, para apacentardes a Kehillah de Elohim, ou a congregação
de Elohim, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não terão pena do rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para desviar os talmidim, os discípulos, para que os sigam. Atos 20, 28 a 30. Paulo parece indicar que após sua morte, líderes começariam a se levantar dentre os supervisores ou bispos em seu lugar, e levariam pessoas a os seguirem e a se afastarem da Torá. Quando eu falo Torá, estou me referindo às escrituras, ao que chamam hoje de Antigo Testamento, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que é altamente refugado e descredibilizado por esses falsos mestres. E há um motivo para isso, né? Na realidade, Paulo morreu em 66 d.C. e o primeiro supervisor, bispo de Antioquia, que teria ali usurpado o seu lugar, né, foi o tal Inácio de Antioquia. Até aquele período, de 98 d.C., a Assembleia havia permanecido como uma virgem pura e incorrompida, pois se havia quaisquer pessoas dispostas a alterar a regra completa da proclamação da salvação, elas ainda vagavam em um lugar obscuro, oculto ou outro. Mas quando o bando sagrado de emissários havia de várias formas findado suas vidas, a geração dos homens havia sido confiado a ouvir a sabedoria inspirada com seus próprios ouvidos. Já tinha passado. Então a confederação do erro da iniquidade tomou ascensão através da infidelidade de falsos mestres, que, vendo que nenhum dos emissários ainda sobrevivia, levantaram suas cabeças para se opor à proclamação da verdade, proclamando algo falsamente chamado de conhecimento, a gnosis, ou gnoses, né? Egésipo indica que a apostasia começou no mesmo ano que Inácio se tornou bispo de Antioquia, e assim foi. Aí depois não parou, veio o tal de Santo Agostinho, Tomás de Aquino, e aí você tem os papas, e até hoje a apostasia prevalece no seio cristão católico. Mas note, o protestantismo, as igrejas evangélicas não existiam ainda. Elas vieram depois. E aqui nós temos um relato histórico de como as igrejas evangélicas surgiram, já que a igreja católica foi criada por Santo Inácio de Antioquia. Agora vamos saber quem criou o luteranismo, o calvinismo, o arminianismo, criou o presbiterianismo, a igreja batista, enfim, todas as principais e tradicionais igrejas evangélicas. Vamos saber quem criou. Bom, Templários foi uma ordem militar de cavalaria. A organização existiu por cerca de 2 séculos na Idade Média. Fundada no rescaldo da Primeira Cruzada de 1096. Anote essa data na sua mente. Primeiro milênio depois de Cristo, né? Primeiro milênio depois de Cristo, surge um grupo de cavaleiros cristãos chamados Templários, com o propósito original de proteger os cristãos que voltaram a fazer a peregrinação a Jerusalém após a sua conquista. Os seus membros fizeram voto de pobreza e castidade para se tornarem monges. Usavam mantos brancos com a característica cruz vermelha. Observe que até hoje a bandeira da Inglaterra, né, tem essa cruz vermelha característica. E o seu símbolo passou a ser um cavalo montado por 2 cavaleiros. Vide aqui o símbolo dos Templários na ilustração acima. Em decorrência do local onde originalmente se estabeleceram o Monte do Templo em Jerusalém, onde existira os Templos de Salomão, e onde se ergue a atual mesquita de Al-Aqsa, e do voto de Cristo, denominaram-se pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Bom, se fossem apenas pobres cavaleiros de Cristo, até aí tudo bem. O problema é que eles não eram pobres. Nós ouvimos falar de muitas lendas envolvendo os templários, que até inclui a questão de terem descoberto as minas do rei Salomão, escondidas lá debaixo do templo, Santo Graal, enfim.
eles estão rodeados de lendas e com certeza não eram pobres. E eu creio que o mais agravante foi eles terem assimilado a cabala, né, de um judeu lá que passou para eles o conhecimento, um conhecimento oculto, e a partir daí eles se tornaram ainda mais poderosos, né? E essa fraternidade, ela mergulhou de vez no ocultismo, certo? Onde haviam todo tipo de ritos ocultos e coisas que começaram a ameaçar o próprio Estado europeu. Veja só, o sucesso dos templários esteve vinculado ao das cruzadas. Quando a Terra Santa foi perdida, o apoio à ordem reduziu-se. Rumores acerca da cerimônia de iniciação secreta dos templários, que foi aí que foi assimilada toda a cultura ocultista, né, dentro dessa ordem. E aí os rumores se espalharam da cerimônia de iniciação secreta dos templários, criando desconfianças, e o rei Filipe IV da França, também conhecido como Felipe o Belo, profundamente endividado com a ordem, começou a pressionar o Papa Clemente V a tomar medidas contra eles. Em 1307, muitos dos membros da ordem, na França, foram detidos e queimados publicamente. Em 1312, o Papa Clemente dissolveu a ordem, e Jacques de Molay, o último grão-mestre, foi queimado em Paris no ano de 1314 d.C. Então, observe. Esse nome Jacques de Molay é um nome altamente venerado pelos maçons. Por quê? Porque Jacques de Molay foi um mártir maçom ou ocultista. É tanto que eles chamam os filhos dos maçons de Demolay. Olha que interessante. Os filhos dos maçons são chamados de filhas de Jó, né? E os filhos dos maçons de Demolay. Tem até um evento deles aí. Aí alguém pode dizer, o irmão sabe de tudo isso? O irmão... primeiro, nós fazemos o nosso dever de casa de falar besteira na internet. Segundo, odeio ser enganado. A partir do momento que eu descobri que a minha denominação, que eu fazia parte, foi fundada por um desses infames maçons, eu caí fora. Agora, nós temos, queridos, que estar embasados em algo para falar na internet da vida. Nós não podemos falar irresponsavelmente. Nós temos que estar embasados. Então eu fiz meu dever de casa, fui a fundo saber as origens das religiões e descobrimos todas essas verdades. Mas os templários não acabaram. Não, se engana quem pensa que os templários acabaram. Alguns poucos templários que escaparam foram para o norte, fugindo da França para a Escócia, ressurgindo sob um novo nome, o rito escocês da maçonaria. Esta é a maior ordem secreta do mundo. É templários sob outro nome. Cavaleiros Templários. Eu tenho um vídeo aqui, o mais recente no canal, que foi o ritual Illuminati Mundial, né, que foi flagrado, onde é a reunião deles e mostra o alcance do poder deles sobre todo o mundo. Bom, os templários são o rito escocês da maçonaria. É uma maçonaria protestante que, na verdade, iria se vingar de ter sido excomungada pela Igreja Católica. No geral, é um rito ecumênico, ou seja, reúne várias religiões, com a finalidade interreligiosa semelhante ao sincretismo teísta, mas independente da religião, ligado ao Antigo Testamento e à lenda de Irão, a lenda base da maçonaria simbólica. Julga-se que alguns dos ritos descritos eram praticados por outras ordens secretas ou esotéricas existentes na França, como os Martinistas, os Illuminati e os Rosa Cruz na Alemanha, e na Escócia, como a resistência dos templários que ainda preservavam a sua ordem. Então veja, existem várias ramificações do oculto. A ramificação protestante, ela é uma dessas ramificações, e é mais nova relativamente. Não existe só a maçonaria que nós chamamos de rito escocês, aqui no Brasil, a Grande Oriente do Brasil, não. Existe maçonaria francesa,
martinista, Illuminati, Rosa Cruz, que é da Alemanha. E eles, a protestante, se consolidou como a mais poderosa, porque ela foi logo instituir um país inteiro sob os moldes da maçonaria, do oculto, Estados Unidos, e dominou a América, né? Então vejamos. São as três: os cavaleiros templários, os cavaleiros hospitalários de São João de Jerusalém e os cavaleiros teutônicos. Os cavaleiros hospitalários mudaram seu nome várias vezes. Eles já foram os cavaleiros de Rhodes e hoje são os cavaleiros de Malta na sua versão católica. E são também conhecidos como os cavaleiros de São João de Jerusalém na versão protestante. Ou seja, os dois lados da mesma moeda. Alguém diz, eu pensava que protestantismo e catolicismo eram inimigos e totalmente contrários. Não! São dois lados da mesma moeda. São os mesmos irmãos, ou a mesma irmandade oculta. É assim que funciona a maçonaria e todas as sociedades secretas de hoje. A maior parte dos membros não sabem o que os níveis mais altos sabem ou a agenda que eles estão avançando. Na Igreja Católica, por exemplo, temos o lado esotérico, nível superior, e o lado religioso, o nível inferior, que condena essas sociedades secretas. Então, tem um lado visível que condena, mas tem um lado invisível lá dentro que é o que domina realmente todo o sistema. É assim em todas as igrejas, né? Você vai numa denominação, eles condenam o ocultismo, a maçonaria, só que os líderes são maçons. E aí? O que falar do famoso Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, o grande combatente da verdade, inimigo? Era um sacerdote que pôs em marcha a Reforma Protestante e é mostrado nessa imagem do Christian News, uma publicação periódica luterana, fazendo um sinal maçônico. Você vê a mão sobre o peito. É o mesmo símbolo que os grão-mestres maçons fizeram lá nesse último ritual Illuminati. O mesmo jornal luterano tem em seu cabeçalho, na página 1, selos luteranos com um design rosa cruz. Esse símbolo aqui, ó, com essa rosa, coração e a cruzinha dentro. De fato, Lutero foi um rosa cruz. Sinais maçônicos e apertos de mão comparáveis àquelas dos rosa cruzes. Está no Christian Notice, 18 de fevereiro de 2003, página 1. Aqui é assim. A gente mata a cobra e mostra o pau. Olha só. Rosa Cruz é um segmento maçônico, ou do oculto, de grande respaldo na Europa, principalmente na Alemanha. Lutero teve o apoio do príncipe Frederico. Agora, por quê? Por que ele não foi morto, nunca chegou a ser preso? Porque havia forças ocultas por trás. Alguns diziam, era a mão de Deus. Não, senhores. Eu creio que o Criador permitiu que Lutero surgisse para equilibrar a balança, né, na Europa, que realmente estava demais. A Inquisição e o mal romano, né? Mas ele não era bom. Se engana achando alguém que o Lutero era bonzinho. Lutero era assassino. Lutero era beberrão. Lutero, na verdade, era antissemita. Fez várias publicações disseminando ódio e perseguição contra judeus. Lutero era tudo menos bonzinho. E na atualidade nós temos os grandes líderes evangélicos que claramente estão associados com o oculto. Aqui está o pastor e servo dos Illuminati, muito bem citado nos meios evangélicos brasileiros, é o Pat Robertson, se reunindo com o premier chinês Zhu Rongji em 1998. O anfitrião do Clube 700 tem investido milhões de dólares na China Vermelha e apoia sua política de abortos forçados o tempo todo, finge ser pró-vida. Aí o aperto maçônico dos dois. Outro muito conhecido é o Jerry Falwell Batista, em um aperto maçônico com o Skull and Bones e seu ex-aluno, o presidente George Bush, o pai, na Casa Branca em 91.
Fowler afirma ser um defensor pró-vida, mas nunca se queixou quando Bush, o pai, nomeou defensores do aborto, como o juiz David Souter para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos e outros cargos federais. É o aperto maçônico deles. Aí está o Neil Wilson e o Ted Wilson. Neil Wilson foi presidente da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, trocando um aperto de mão maçônico com Konstantin Karchev, presidente do Ministério dos Assuntos Religiosos da Rússia. Foi em 1987. Nos dias atuais, o filho, Ted Wilson, é o atual presidente mundial, né, da Adventista do Sétimo Dia, cumprimentando o Floyd Morris, senador americano, e você vê que o aperto de um aperto qualquer. É um aperto maçônico, tá? Observe os polegares dos dois. Aí está. Testemunhas de Jeová foi criado por Charles Russell. Então não foi o criador dos céus da terra que criou o jeovismo, né? Os TJ. Não. Foi Charles Russell. E ele era último grau da maçonaria. O mormonismo também tampouco foi criado pelo criador, porque quem criou foi o Joseph Smith. Também era último grau da maçonaria. O movimento millerita, o adventista, tampouco foi criado pelo criador. Por quê? Porque o seu líder era William Miller. Nada mais, nada menos do que um grão-mestre de Nova York, de todo o circuito de Nova York das lojas maçônicas. Ele era o grão-mestre, ele quem organizava. William Miller. Basta pesquisar para ver se eu estou mentindo. Os batistas do Brasil foram fundados pelo maçom William Buck Bagby. Maçom, na atualidade, o maçom Bispo Macedo, fundador da Igreja Universal, o maçom Valdomiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, e o Silas Malafaia, mais influente maçom pentecostal das Assembleias de Deus. Todas as igrejas protestantes aqui no Brasil foram fundadas por maçons, desde os estrangeiros, os primeiros que vieram, né? Se não me engano, é Jim Wright, alguma coisa assim, maçom também. Aí está o líder das Assembleias de Deus, um dos líderes, né? Samuel Ferreira, se não me engano, ou outro nome, vestido de avental maçom, né? Com toda a indumentária maçônica. E basta observar a arquitetura dos templos evangélicos. Sempre você tem um obelisco, sempre você tem as colunas, sempre você tem aquele formato de pirâmide no teto, sempre você vai ter algum traço da arquitetura maçônica. Isso é predominante nas igrejas que eu fazia parte, que você talvez deva fazer parte, ou que você já fez parte. Isso é muito comum. A mesma arquitetura das igrejas católicas está presente nas igrejas protestantes. Você vê o formato de pirâmides em algum lugar, você vê as colunas em algum lugar, você vê obeliscos, você vê halos solares. E aqui está um ritual, inclusive, que eu participei algumas vezes, mas sem conhecimento, lógico, porque se eu soubesse eu já tinha caído fora há muito tempo, mas eu não sabia, então o Criador me perdoou, né? Mas é a inauguração da pedra fundamental. E aqui do lado direito é um rito praticado pela Igreja Adventista, do qual eu fazia parte, né? Eu fiz muito isso, que é o seguinte: eles fazem uma caixa no piso da igreja, né? No terreno em que a igreja vai ser construída, uma caixa de cimento, e eles colocam lá dentro uma Bíblia e tapam, enterram essa Bíblia lá. Veja como é sinistro o negócio. Eles dizem que isso é a pedra fundamental da igreja. Mas onde tem isso na Bíblia, senhores? Primeiro, o Messias nunca ordenou construir templos. Começa aí. Então, maçom não tinha lugar na congregação do Messias, porque não tinha que construir templo. Né? Maçom é pedreiro em francês. Então, quanto menos colocar Bíblia em caixas de alvenaria. Isso não existe. E no lado esquerdo você vê um ritual maçom em que eles colocam. Isso que não é a Bíblia. É o livro chamado Morais e Dogmas, do general americano Albert Pike. Satanista, terrível, ocultista, maçom nos Estados Unidos.
Uma outra prática maçônica dentro das igrejas e até nas repartições públicas de países protestantes, como os Estados Unidos, é o tal juramento. Eles pegam a Bíblia, até na cerimônia de posse dos presidentes americanos, com a mão direita põe a mão em cima da Bíblia, está o maçom Silas Malafaia com a mãozinha na Bíblia, jurando. Por quê? Porque isso é uma prática maçônica de juramento que eles se propõem a manter em sigilo todas as revelações praticadas lá dentro. E isso sob pena de morte, se eles quebrarem esse juramento. Então, aquilo que é mais obscuro, eles têm que esconder. E as escrituras dizem, o próprio Messias, que nós não devemos jurar por nada, nem por terra, nem por nada. E aí os maçons praticam isso e as religiões praticam esse juramento. Até eu criaria até na cerimônia dos pastores serem ordenados e tal, eles praticam esse juramento. E aqui está um outro negócio que eu também já fiz parte, e isso é muito forte dentro da igreja adventista, que é o clube de escoteiros, clube de desbravadores. Na verdade, foi fundado, tem até vários documentários nesse canal, no outro canal, Neemias Gomes, mostrando as origens do escotismo, né? Mostrando quem fundou, era um maçom, com que objetivo, na nova ordem mundial. Isso aqui inflama muitos, principalmente jovens, coitados, porque ainda estão alienados nesse tipo de coisa que atrai muito, né, a juventude, mas não querem saber da origem disso. Então, isso está muito forte dentro da igreja adventista, principalmente. E aqui, um funeral maçom, onde você tem o túmulo de vários dos líderes protestantes e de algumas seitas, com um obelisco, pirâmide. Aí está um funeral maçom, onde você tem o obelisco, e tem aqui o obelisco da líder da igreja adventista, Ellen White, com o obelisco. Você tem o Charles Russell, o líder dos Testemunhos de Jeová, tem uma pirâmide no túmulo dele, e vários outros líderes maçons, onde você encontra, certo? Sem falar na simbologia maçônica, de torres, de escudos, coroa com cruz, a rosa cruz, o símbolo adventista aí que remonta também uma pirâmide, né? E as três chamas em forma de 666, uma cruz invertida no centro. Você tem o logo da CGADB, né? De pequenas células G12 e tal, que remonta também um triângulo, ó, uma pirâmide aqui. Então, você tem todo um simbolismo, todo um estilo arquitetônico. Você tem os líderes maçons. O que você quer mais para entender que esse não é um sistema do Criador? Que você não deve fazer parte desse sistema. Bom, queridos, eu vou me despedindo por aqui, mas eu deixo para você o dever de casa, a missão de pesquisar mais a fundo. Talvez você descubra até mais coisas do que eu já descobri até hoje. O que fazer agora? É você sair das denominações em que você se encontra e buscar a verdade. Porque, acima de tudo, as escrituras são a verdade. E nas escrituras não estão nenhum nome dessas denominações. Duvido. Podem dizer que um texto ou outro, fora do contexto, tem o nome das denominações deles, mas não tem. E você precisa resgatar o altar da família. Esse altar demolido na sua casa. Você precisa ter comunhão com o Criador. Deixar de religiosidade, deixar de ser religioso e partir para uma experiência viva com o Criador. Ter comunhão. Deixar de defender dogmas religiosos, mandamentos de homens, religião de homens, ritos de homens, liturgias vazias, mortas de homens, e servir ao Criador em espírito e em verdade. Vamos, queridos, que o Eterno te abençoe poderosamente na tua vida, tá?
Eu sei que muita gente pode se chatear comigo, como alguns familiares meus estão chateados até hoje comigo. Mas eu não me importo, meu querido. Porque isso aqui é para a salvação do indivíduo, para o bem. E eu queria externar aqui ainda o nosso convite para o nosso congresso na cidade de Curitiba, no Paraná, neste dia 29 de setembro. Olha só. Dia 29 de setembro, a partir das 9 da manhã, estaremos falando sobre o Panorama 2018 e a visão hebraica para a restauração da verdade. Sim, queridos. As raízes hebraicas da nossa fé são a verdade, a fé dos apóstolos, a fé dos profetas, a fé dos patriarcas e a mesma fé do Messias. Então, nós vamos restaurar isso na cidade de Curitiba, dia 29 de setembro, às 9 da manhã. As inscrições são gratuitas pelo e-mail verdaderevelada@live.com. Inscreva-se, é gratuito, leve mais alguém para ouvir a verdade do Criador, tá? Que Ele te abençoe poderosamente. Você que descobriu que as religiões são maçônicas e dava o dízimo lá, as escrituras nos orientam a dar o dízimo para os necessitados, para os pobres. E aqui está uma ótima oportunidade para você que quer dar o dízimo corretamente, certo? Ou ofertar corretamente. Nós temos essa preciosa família a quem nós já buscamos ajudar, fizemos alguma coisa já, mas eles ainda precisam de sua ajuda. E deixa eu mostrar aqui a família da Jaqueline e do Raimundo, nossos irmãos, para que você possa ajudá-los, tá? Mediante as suas condições. Os dados para ajudar é na Caixa Econômica, agência 97744, dígito 6, operação 013, tá? 4 filhos, ele é carvoeiro, certo? E você precisa ajudá-los, tá? E que o Eterno abençoe a vida de cada um de vocês que se dispuser a ajudar o próximo. E é essa a verdadeira religião, é amar o próximo, amar o Criador sobre todas as coisas, guardar os seus mandamentos. É esse que é o dever de todo homem. Shalom para você, um abraço, mais de 400 pessoas assistindo hoje, saindo da Matrix, se libertando do sistema, principalmente o religioso. Que o Eterno os abençoe e até um próximo hangout.